Nós estamos ouvindo alguns louvores aí, para ver se o pessoal chega, né? Mas, paz do Senhor, irmã Angélica, já estou vendo aí. Nosso irmão pastor Felipe Barreto, bênção de Deus. Nossa irmã Caroline Dantas. Tem outro perdido aqui que eu não estou vendo quem é, deixa eu ver. Por enquanto eu estou vendo 4 aí. Graças a Deus, irmãos, por mais este culto online, né? Já estamos aí um pouco, como diz o povão aí fora, né? Já está enchendo o saco ficar em casa, né? Mas, irmãos, são determinações que nós temos que seguir, né? Pelo menos por enquanto, até que o governo estadual e federal se entendam, nós vamos estar aqui louvando e adorando a Deus, né? Agora mesmo, antes de iniciar este culto, estava eu observando, né, o tanto de igreja que já entrou online. Então nós estamos vendo até uma sobrecarga no Facebook, né? Eles estão às vezes até derrubando alguns sinais, internet, porque está entrando todo mundo, todas as igrejas, que não só do Brasil, mas, né, estão entrando tudo, fazendo cultos online. Graças a Deus, paz do Senhor. Nosso irmão pastor Salatiel acabou de chegar, o nosso irmão pastor Salatiel. Daqui a pouquinho, nosso irmão pastor estará trazendo uma palavra gloriosa aos nossos corações, né? Quero já cumprimentar novamente a todos, né? Inclusive aqueles também da Missão Jesus Caminho, que entrar, né? Já está entrando aí alguns irmãos do nosso grupo de Missão Jesus Caminho, este grupo que nós, pela misericórdia do Senhor, temos aberto. E este grupo, irmã Neia Doni, Deus te abençoe, irmã Neia. Este grupo, irmãos, ele já tem, como já disse uma vez aí, já tem ultrapassado inclusive as fronteiras do Brasil. Nós estamos com uma conexão muito forte com a África, né? Principalmente com Moçambique, né? Moçambique, Quênia, né? Diversos países da África estão em conexão com a gente, conosco, né? Então, este canal de internet, né? É uma ferramenta muito boa o Facebook, né? Também o YouTube. Nós temos também um canal no YouTube, que são meios muito bons para nós anunciarmos a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e anunciai o meu evangelho a toda criatura. E muitas vezes os nossos pés não têm condição de ir, né? Mas isto não impede que a nossa imagem, que a nossa voz, elas chegue nos rincões desta humanidade, né? Diversos países. Tenho entrado em contato com alguns irmãos do Quênia, né? Lá o que nós chamamos de, o que nós chamamos de crédito, eles chamam de mega lá, né? E é uma dificuldade porque lá não tem a internet assim como nós temos. Tudo tem que ser, né? É uma coisa mais complicada lá e muito mais cara. Mas, conversas à parte, o que importa, irmãos, é nós aqui estarmos para adorar ao Senhor, o nosso Deus, né? Como já disse, estamos aí neste período de quarentena, né? E aqui estamos, né, irmãos, dentro dos nossos lares. E eu tenho visto, inclusive, algumas postagens, né? Se o inimigo pensou que fecharia uma porta, templo, imagina a nossa igreja, um templo. Se ele pensa que ele fechou uma porta, né, aparentemente ele fechou uma porta. Ele só esqueceu de uma coisa, que a igreja não é aquilo lá. A igreja somos nós.
somos cada um de nós, né? Então, se ele fecha uma lá, ele está abrindo diversas outras nos nossos lares. Hoje, cada lar tem sido uma igreja, né? Imagina na nossa igreja, por exemplo, né? Poderíamos dizer aí 50 lares, né? Embora nós temos visto aí que alguns irmãos, né? Além de se ausentar no culto da igreja, se ausentam também no nosso culto online, né? Infelizmente, né? Mas acredito que estão aguardando a repostagem, né? Porque nós repostamos este culto e com certeza estarão eles acompanhando depois a repostagem desse nosso culto online, graças a Deus. Irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Neemias. Quero falar alguns versículos aqui. Depois a nossa irmã, se tiver alguma irmã aí que estiver disposta, eu acredito, irmãos, que nós já fizemos lá no Zap, já demos algumas instruções. Disse que eu não sou experto em Facebook, nem tudo isso aí nós fomos aprendendo assim, né? Então, se tiver alguma irmã aí que já aprendeu como é que entra no ao vivo e quiser depois louvar ao Senhor, dá um sinal aí, que antes de eu passar para o pastor Salatiel, eu passo para a irmã ou o irmão aí entra ao vivo, dá uma saudação, depois o próprio irmão ou irmã passa o pastor Salatiel. Mas eu estarei aqui por trás, acompanhando, né? Administrando essa passagem aí, ok? Mas eu quero ler aqui com os irmãos no livro de Neemias, capítulo 1, irmãos. O livro de Neemias já é conhecido, principalmente o primeiro capítulo, quando nós vemos ali, né, algumas pessoas que vão levar para Neemias algumas informações acerca do estado e das condições que estava Jerusalém, depois de ter sido saqueada, né? Depois de ter sido derrubada, suas portas queimadas a fogo. Nós vamos ver Neemias agora preocupado com o estado e a condição do povo lá de Jerusalém. Só por aí, irmãos, nós já podemos tirar uma lição. A nossa irmã Caroline Dantas, a irmã Caroline está falando aí, Felipe, canta uns corinhos. Aí, Felipe, aí eu jogo a bola para você, ok? Então, irmãos, Neemias pergunta acerca da condição, ele estava preocupado com o povo que estava lá em Jerusalém. Ele não estava lá. Estava ele na fortaleza de Suzã e estava ele na Pérsia, usufruindo do conforto, usufruindo da tranquilidade. Não precisava ele estar preocupado com o povo e o estado que estavam em Jerusalém. Mas uma lição para nós, paz do Senhor, irmã Denise, uma lição para nós, irmãos, nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor. Irmãos, quando nós vemos a decadência do evangelho, quando nós vemos a decadência da igreja, isto é, irmãos, um motivo de nós nos preocuparmos, né?
ele disse: aquele povo é o meu povo, né? Então, irmãos, esta preocupação dele, ele chega e pergunta como estava, em que condições estava o povo ali em Jerusalém, e a informação que ele recebe no versículo 3 do capítulo 1, dizem para ele: olha, os que ficaram do cativeiro, aí vem uma palavra complicada, os que estão lá em grande miséria, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém foram fendidos, as suas portas queimadas. Então, Neemias, ele teve o retrato ou relato completo das condições em que estava Jerusalém. E ele viu que a condição era uma condição lamentável. Era uma condição de miséria e desprezo. Então, o que fez ele? O que fez ele? Nós, irmãos, hoje estamos dentro dos nossos lares. E se nós formos analisarmos, irmãos, tudo que acontece, a Bíblia diz em Eclesiastes, tudo que acontece debaixo dos céus tem um propósito. Se nós, e quando falo nós hoje, esse nós é tão abrangente, porque é um nós que atinge toda a humanidade. Toda a humanidade, inclusive agora eu falando com os irmãos que tenho contato com algumas pessoas da África, eles me disseram, alguns me disseram que em aldeias da África, né, o povo tão sofrido, quer dizer, aconteceu vírus lá na China, o Brasil tudo bem, um país em que tem muito turista, né? Você vai ali no Brás, por exemplo, o que mais tem é chinês, né? Então, quer dizer, existe muito vai para a China, vai para os Estados Unidos, volta para o Brasil, mas África não. África é um país miserável, um país pobre, né? Um país até, inclusive, pela miséria, um tanto fechado. Mas mesmo lá, já estão sofrendo. Então, uma miséria, irmãos, uma condição que tem atingido todo o mundo, todo o planeta, todos estão preocupados com esse vírus. Até ontem, me parece, o Japão estava fazendo pouco caso, mas hoje já vi também que já estão preocupados também, já estão procurando meios de resolver o problema, né? Antes que se alastre, mas já chegou por lá. Então nós sabemos, irmãos, com tudo isso, que se tem um propósito, Deus, com certeza, ele tem um propósito para a humanidade através deste acontecimento, né? Ele tem um propósito para o não crente, porque Deus é, acima de tudo, misericordioso. Deus, ele tem misericórdia e ele não tem prazer. Ele não tem prazer, irmãos, em condenar ninguém. Deus, ele quer que todos tenham um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Que todos se arrependam. Então ele tem um juízo para aquele que não é crente. Ele mostra, né, isto para alertar as pessoas que tudo está nas mãos de Deus. E para com o povo, e para com a igreja, e para comigo, e para com você, isto serve sim de alerta. É um despertar, eu não tenho dúvida,
é um balançar da figueira, para que a igreja, irmãos, eu falei, não sei se foi ontem, agora temos falado diversas vezes na internet, né? Irmãos, não sei se foi ontem, não sei, que, irmãos, isto é para que nós, quando formos, olha, estamos presos aqui dentro. Pastor Salatiel, esses dias, ontem, parece que postou uma foto dele lá dentro da igreja, já deu saudade, parece que já se passaram aí, sei lá quanto tempo que nós não vamos na igreja, né? Para quando Deus nos dar a oportunidade de entrar novamente nos átrios do Senhor, a nossa adoração seja uma adoração agora diferenciada, né? Agora não é cantar não, agora é louvar a Deus. Agora quando o pastor falar igreja, fica de joelho para orar, vamos orar mesmo. Porque, irmãos, olha aí o que Deus faz. Olha aí quando Deus quer fazer o que Ele faz, né? Então, irmãos, quando Neemias soube da miséria e do estado de Jerusalém, e nós, eu e você, se nós sabemos da miséria e do estado em que se encontra a humanidade, o homem sem Deus, a miséria que se encontra a igreja, que está dentro da igreja. E quando eu falo a igreja que está dentro da igreja, eu estou dizendo daquelas pessoas que estão na igreja, mas é como que se não estivessem na igreja, porque ali estão simplesmente por estar. Então isso é uma vida miserável também, até pior do que aquele que não conhece, porque este ali está e muitas vezes faz pouco caso da palavra de Deus. E olha o que diz aqui: quando Neemias ficou sabendo, no versículo 4, do estado de miséria, diz a palavra do Senhor, que ele se assentou, que ele lamentou, chorou, jejuou e começou a orar perante o Deus dos céus. A condição é lamentável, a condição é de tristeza, mas, irmãos, a igreja genuína, a igreja verdadeira, esta igreja quando ela ora, esta igreja quando ela clama e fala como Neemias aqui: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, é o que ele disse, terrível, porque possivelmente, né? Possivelmente ele não tivesse imaginado, ou você ou eu, muitas vezes não imaginaríamos que uma situação viria como desse jeito e tão de repente. Você vê como é que as coisas acontecem, as coisas de Deus. Passamos o Natal, entramos o Ano Novo, né? Aí começamos a ouvir falar de um vírus que estava lá na China, uma preocupaçãozinha daqui, outra dali, e de repente está aí, ó, batendo na nossa porta. Então é só a misericórdia de Deus, só a misericórdia do Senhor. Louvo a Deus por nós que aqui estamos. Vamos, irmãos, continuar clamando, continuar orando. Veja, irmãos, que na oração de Neemias aqui, ele inclusive, ele se incluiu aqui, né? Ele diz assim, ó, pelos pecados, nós estamos sofrendo aqui no versículo 6, pelos pecados dos filhos de Israel, pecados que temos cometido, ele até se incluiu.
Ele não se colocou como o perfeito, não. Temos pecado contra ti. E nós, irmãos, também precisamos de ter mais seriedade com o Senhor. Quantas vezes o Senhor Deus, ele tem se entristecido com a nossa postura? Quantas vezes o Senhor Deus, ele tem se entristecido com o nosso comportamento, com as nossas palavras? Às vezes nós falamos palavras impensadas, palavras que geram dor, palavras que geram tristezas, e muitas vezes para nós foram palavras, meras palavras ditas, mas palavras que machucaram e que entristeceram o Senhor, o nosso Deus. Então, irmãos, é hora, é momento de nós revermos os nossos conceitos, né? Se isto aconteceu, irmãos, este mal, este vírus, e de certa forma nos atingiu, irmãos, vamos clamar ao Senhor Deus. É hora de nós orarmos por toda esta nação. Estava eu falando, irmãos, se nós clamarmos, irmãos, por esta nação, este nosso país, eu quero crer, irmãos, que a alternativa, olha só, que brasileiro, vamos dizer, petulante, né? Que saia do nosso país, irmãos, a cura para este vírus, né? Que saia do nosso país, porque a partir da saída, irmãos, deste momento, desta situação, virá, eu não tenho dúvida, um grande avivamento na igreja. E falo isso é uma palavra profética. E este avivamento, irmão, que também parta do Brasil, este avivamento, para outras nações. E que vidas sejam salvas. E que vidas sejam impactadas. E que vidas sejam transformadas.